no meio do povo, no meio da igreja atual, a palavra, a mensagem. E Paulo orientava Timóteo dizendo: olha, Timóteo, no final dos tempos, o homem não daria mais ouvido à sã doutrina. E a sã doutrina é a palavra de Deus. E nesse finalzinho de tempo, nesse finalzinho de época que estamos vivendo na terra, a gente tem observado isso, que as pessoas não têm amado a palavra de Deus. E aqui na congregação tenho sempre pedido aos irmãos que voltem os vossos corações para a palavra de Deus, porque a revelação é boa, a profecia, a visão, o louvor, mas nada é igual à palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o caminho, Ele é a verdade, que é a palavra, e através dessa palavra Ele torna para nós uma vida e vida em abundância. É na palavra de Deus que você vai descobrir se o seu caminhar está certo ou errado. É na palavra de Deus que você vai descobrir se é um participante número 10 do arrebatamento de Cristo. É na palavra de Deus que você vai descobrir se está vivendo ou não em pecado. Porque pecado, a gente sabe que é a única coisa que separa o homem de Deus. Se você prestar atenção na palavra, a palavra ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma a vida do homem. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir o louvor, o testemunho, o sacudir de um bolo de chave de apartamento, de carne cortada, não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então vamos entrar neste momento, vamos louvar a Deus suas palmas, recebendo o prestígio do céu, e nós vamos ministrar a palavra em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Paz do Senhor com os irmãos. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me concedeu de poder estar mais uma vez pregando esta santa palavra. Poder saber o nosso irmão Carlos, mais uma vez nos fez o convite, e mais uma vez foi um canal que Deus preparou para que possamos estarmos juntos aqui hoje, para adorar e bendizer o nome daquele que vive, o nome daquele que reina para todo sempre, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Falei com o pastor, que eu já estava com saudade dos irmãos. A igreja já tinha tempo, até achei que os irmãos tinham esquecido de mim, né? No caso que ligou hoje, eu parei agora no meio do trânsito para atender ele, joguei em cima da garagem, só para atender o servo que fiz. Graças a Deus. Querido, só você que está sentado, poder ficar sobre os seus pés, reverenciando a mim, porque o homem aqui não é digno de nada, somente Deus é digno de toda a honra e a glória. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Eu acredito que vai ser bem rápido, porque é um livro fácil de achar língua. Enquanto a gente pede para abrir no meio da Bíblia, tem muita gente que fica um pouco perdido. Até a gente que pela misericórdia prega, condena os profetas, minha irmã, então só Deus vai ter misericórdia a gente. Mas esse é um livro fácil de comprar. Primeiro livro de Gênesis, capítulo número 22. Livro de Gênesis, capítulo número 22. Vamos ler dois versículos, versículo 13 e versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 22, o verso 13 e o verso 14. Palavra esta que Deus, no decorrer deste dia, que o irmão Carlos me fez o convite, Deus colocou no meu coração
estava trabalhando com o presbítero Evaldo, o diácono Renan, o diácono Renan, qual vai ser o tema da mensagem? Eu não sei, o Senhor proverá. Amém? Se os irmãos acharam, diga amém. Amém. O versículo 13 e 14 diz assim: então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres do mar. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Vira para esse nome do seu lado, seja profeta na vida dele nessa noite e fala: o Senhor proverá na sua vida. Pode tomar o seu assento. Eita glória! Queridos, nós meditamos aqui nessa noite 2 versículos apenas da palavra do nosso Senhor Deus, versículo esses que se encontra no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, ele é conhecido como o livro do princípio, todos aqui sabem mesmo disso, o livro da criação, onde diz a respeito e o começo da criação do Deus eterno, o Deus todo-poderoso. E nós também sabemos que quem o escreveu ou biografou neste livro, o nosso irmão Moisés, por revelação de Deus. Porque nós sabemos que Moisés ele escreveu o Pentateuco da Bíblia Sagrada. Alguns o conhecem como a Torá, que são os 5 primeiros livros da palavra de Deus, de Gênesis a Deuteronômio. Nós sabemos e conhecemos bem que foi o nosso irmão Moisés que o escreveu, que Deus revelava para Moisés. Moisés cerrava os seus punhos e começava a escrever. Moisés também escreveu, se não falha a memória, o Salmo de número 90. Moisés foi um homem que teve uma tamanha intimidade com Deus Todo-Poderoso, com Deus Eterno. Um homem que conversava com Deus face a face. Este era o nosso irmão Moisés. E Deus agora vai relatar e revelar para Moisés este capítulo 22 do livro do Gênesis, aonde Moisés vai cerrar os seus punhos e nos contar não a história, mas o fato verídico que acontecera na vida do patriarca Abraão e do seu filho Isaque. Moisés está nos contando acerca, e eu penso comigo, e eu tenho comigo a certeza também dessa verdade, que este aqui foi ou o maior teste que o ser humano um dia pode ter passado na sua vida. E eu ouço com toda a certeza, pastor, nessa noite dizer que aqui no nosso meio não tem um pai, que aqui no nosso meio não tem uma mãe que seria aprovado nesse teste que Abraão foi, porque ninguém aqui teria a coragem que Abraão teve de oferecer ou levar o seu filho em sacrifício ao Deus eterno. Sabemos que isso aqui é quase que uma loucura, porque segundo a Bíblia Sagrada, oferecer sacrifícios humanos é considerado como um paganismo, uma abominação aos olhos do Senhor, porque alguns pagãos que idolatravam, praticavam as suas idolatrias, eram esses tais que ofereciam este sacrifício ao Deus pagão, conhecido pelo nome de Deus Moloque. Então, quando Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaque, o teu filho, eu acredito comigo que o patriarca Abraão
Eu imagino que é quando Deus chamou o patriarca Abraão. Abraão agora vem correr até o teu pai Tera e falar: papai, um Deus do céu me chamou, e este Deus me chamou pelo nome, e ele falou para me largar o Senhor, para me largar a minha família, em rumo à terra que ele me prometeu. Era idólatra. O irmão de Abraão, Naor, também era um homem idólatra que praticava idolatria, adoravam a deuses pagãos. Então, eu imagino que é quando Abraão falou com teu pai e o teu irmão Naor escutou. Eu imagino ambos, os dois, dizendo assim: Abraão, você está doido, você está maluco.
22, a Bíblia diz assim: e o Senhor, o Deus eterno, provou o patriarca Abraão. Agora, deixa eu te dizer uma verdade aqui nessa noite. Sabe o que entristece e o que parte o meu coração? Porque tem muitas igrejas por aí, eu não vou dizer o nome por esta, que lá o pregador não pode falar de provação, lá o pregador não pode falar de prova, porque para eles é antibíblico, não tá, lá não aceitam o pregador pregar sobre provação. Se o pregador for lá e pregar sobre provação, o pregador não volta mais naquela igreja para pregar. Sabe por quê? Porque ela não prega o evangelho genuíno, porque ela não prega o evangelho verdadeiro, ela só prega o evangelho assim: vem pra cá que Deus te dá carro, vem pra cá que Deus te dá casa, vem pra cá que você vai ter o melhor emprego na sociedade, mas esquece de pegar as provações da vida. Eu aprendi algo com a minha esposa querida, e ela me falou um dia assim: pregador, um hino antigo que tem por aí, prega a rosa, mas também fala do espinho, e tem que essa querido, ouvindo a verdade. Quem era Abraão? Pai na fé, foi provado por Deus. Quem era Abraão? Foi conhecido e constituído amigo de Deus, mas foi provado por Deus. Quem na Bíblia não passou por provação? Deixa eu te dar aqui alguns exemplos de homens que tinham fé, homens que tinham intimidade com Deus, que passou por provação na vida. Quem não se lembra de José, que antes de ser governador, passou por provação, para depois ser governador dentro da terra do Egito. Quem não se lembra de Moisés, antes de ser o grande libertador, foi provado por Deus no meio de um deserto, apacentando ovelha do teu sogro Jetro. Quem não se lembra de Josué, depois para ser o sucessor de Moisés, o segundo líder da nação? Josué passou por provação por Irmão César, quando teve que pelejar e enfrentar os amalequitas no meio de um deserto. Quem aqui não se lembra da pessoa, o grande profeta de Israel, Elias, também foi provado por Deus. Quem não se lembra de Jó, homem íntegro, homem sincero, homem reto, que desviava-se do mal? Com todas essas qualidades, Jó também foi provado por Deus. Quem não se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, foi provado por Deus na fornalha de fogo. O próprio profeta Daniel, dentro da cova do leão, também foi provado por Deus. Por que não dizer do primo de Jesus Cristo, João Batista, perdeu a cabeça por pregar a verdade? Foi provado por Deus. Por que não falar da pessoa de Jesus, depois que foi batizado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto? Foi provado por Deus Pai, querido. E o próprio Jesus falou assim: que neste mundo tereis aflições, eu entendi. Então não pensa você
missionário, querido, sabe qual? A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz assim, e o Senhor vai falar, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Sabe por que Deus permitiu essa prova na sua vida? Para Ele ver se você ainda vai continuar firme. Não
Eu imagino Abraão falando assim: Senhor, eu tenho gado, eu quero ter o mundo. Eu tenho muita ovelha, eu quero ter o mundo, eu tenho rebanho, eu quero ter o mundo, eu tenho riqueza, eu quero ter o único Abraão. Ah, Deus, Abraão, eu quero o melhor que você tem. Olha aí, não adianta que Deus, se você querer ludibriar Deus. é verdade. Não adianta eu querer ludibriar Deus e passar Deus para trás. É verdade. Meu Deus. Porque quando Deus pede o seu melhor. Aleluia. Porque todas as vezes nós abrimos a boca, Senhor, eu quero o melhor emprego, eu quero o melhor isso, eu quero o melhor aquilo, eu quero a melhor coisa que está preparada para mim. Aí Deus está falando: eu também quero o melhor que você tem para mim. Quando o nosso irmão Davi, ele ia fazer um altar a Deus, ele foi lá em Araúna para comprar uma terra, um pedaço, para fazer um altar ao Deus eterno. Aquele homem chegou até
Ou seja, Abraão tinha um enorme, imenso amor por Isaac, o seu filho. Mas quando eu li o versículo 3, a Bíblia me fez entender, e Deus falou no meu coração, que ainda que Abraão tinha um imenso amor por Isaac, o seu filho, o amor que Abraão tinha por Isaac não era maior do que o amor que Abraão tinha por um Deus eterno. Na verdade, eu entendi, irmão César, a Bíblia está dizendo que Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Isaac não poderia impedir Abraão de buscar a Deus. Isaac não poderia impedir Abraão de subir no monte para ter intimidade com Deus. Isaac não poderia impedir Abraão de sacrificar a sua vida a Deus. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o Isaac que está te impedindo de ter intimidade com Deus? Qual é o Isaac na minha vida que está me impedindo de eu ter mais intimidade com Deus? Tem um monte de lorota por aí. Eu ouvi uma certa ladainha um dia que numa reunião na igreja, o nosso irmão levantou, falou que iria para o monte. Aí a tua esposa levantou e falou: o meu esposo não vai para o monte à noite porque eu não deixo. O Isaac está impedindo ele de buscar a Deus. O Isaac está impedindo ele de ter intimidade com Deus. O teu filho não pode te impedir de ter intimidade com Deus. A tua esposa não pode te impedir de ter intimidade com Deus. A minha esposa não pode me impedir de ter intimidade com Deus. O seu esposo também não pode te impedir de buscar a glória a Deus. Aleluia. Teu esposo não pode fazer. Então, César, eu tenho que ser submisso ao meu esposo. É verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o seu esposo não te deixa vir para a igreja cultuar, faz um culto lá na sua casa. Dá glória a Deus na sua casa. Aleluia, na sua casa. Deixa eu te contar um pequeno testemunho aqui. Um certo cidadão levantou para a tua esposa e falou: você não vai mais para o ciclo de oração, você não vai mais para a igreja adorar esse teu Deus. Ela obedeceu o esposo, mas sabe o que ela fez? Ela entrou para dentro do seu quarto, colocou uma cadeira na beirada da sua cama e falou: Jesus, senta aqui que eu vou conversar com o Senhor. Aí o esposo daquela mulher, chegando em casa com a cabeça cheia de cachaça, ele olhou, passou na janela, escutou a esposa conversando com alguém dentro do quarto. Aquele homem ficou maluco, achou que a esposa
versículo 4, pastor. Que ao terceiro dia, Abraão ergueu os olhos do lugar que Deus tinha preparado para o sacrifício. Foram 3 dias de caminhada. 3 dias Abraão chorando. 3 dias Abraão derramando lágrimas na face, mas para mais rápido, feliz. Ao terceiro dia Abraão avistou o lugar. O terceiro dia na Bíblia é um número profético. No terceiro dia na Bíblia aconteceu fatos históricos. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 19, versos 16 ao 18, que ao terceiro dia, Deus desceu no monte, o monte fumegou, pegou fogo, o monte tremeu, e o povo ficou admirado, porque no terceiro dia Deus desceu no monte. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que depois de 3 dias de jejum e consagração, a Bíblia diz que no terceiro dia Esther vestiu-se das suas vestimentas reais, lindas, bonitas, para se apresentar diante do rei, porque ninguém poderia apresentar-se diante do rei sem ser chamado, sem ser convidado pelo rei. Mas Esther, ao terceiro dia, depois de uma baita oração e jejum, Esther apresentou-se ao rei. Aleluia, glória a Deus. O rei apontou para Esther o cetro. Esther foi livre da morte. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 2, ele profetizou e falou: depois de 2 dias, e no terceiro dia, nós viveremos e estaremos diante dele. O próprio Jesus Cristo, no capítulo 16, no verso 21 de Mateus, Jesus disse: eu faço as minhas obras, mas no terceiro dia eu terminarei. Jesus está falando que ele ia sofrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. O apóstolo Paulo reforçou a tese
Terceiro dia, Abraão chegou. No versículo 5, Abraão virou para os seus servos e falou assim: ficai-vos aqui, que eu e o moço iremos até ali.